Olá, estamos começando mais um Frederico Luiz Entrevista aqui na telinha do canal 4 TV Band Imperatriz. E você que também sabe, nos acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, na sua melhor hora. E o programa de hoje é dedicado, aqui no nosso telão, à saúde da mulher, nas especialidades de mastologia e ginecologia. E eu vou trazer como convidado aqui o doutor Raimundo Jovita. Venha para cá, doutor. Muito obrigado por estar aqui conosco no nosso programa. Prazer, todo mundo. Doutor Raimundo Jovita, antes de conversarmos sobre, até chamei aqui mastologia, mas a palavra certa é em relação à mama, não é isso? Que é as doenças ou a ciência que estuda essa parte da mulher, a saúde da mulher. Mas o senhor é de Esperantina, é isso? Esperantinópolis. Esperantinópolis, interior do Maranhão. E como é que uma pessoa do interior do Maranhão se forma em medicina? Com muita dedicação, com muita luta, com muita perseverança. Eu saí de Esperantinópolis aos 15 anos de idade, fui estudar em Teresina e estudei, me formei na Universidade Federal do Piauí. Fiz residência na Universidade Federal do Maranhão, em ginecologia, onde fiz um estágio em câncer de mama, no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, no Hospital Adenura Bello, que é o Hospital do Câncer do Maranhão, em São Luís. Fiz um mestrado na Universidade Federal do Maranhão, com foco nas doenças da mulher. Então, com 15 anos de idade, você vai fazer ensino médio ou já foi fazer vestibular lá em... Ensino médio. Ensino médio. Fez 3 anos de ensino médio em Teresina, mas antes todo o seu estudo era lá em Esperantinópolis. Tudo lá em Esperantinópolis. Então é possível que a pessoa consiga estudar no interior do Maranhão? É sim. E hoje tem muitas facilidades. O Enem, naquela época era o famoso vestibular. Era o bicho papão de entrada. Era a porta de entrada, tinha que ser através do vestibular. Não existiam as universidades privadas, as vagas para esses cursos, tipo medicina, direito, odontologia, eram poucas vagas. E o aluno ele tinha que se dedicar de uma forma exclusiva para os livros. E graças a Deus, nós conseguimos vencemos, passamos lá, onde eu me formei, na Universidade Federal do Piauí, uma das universidades mais tradicionais do Brasil. E é sim, a resposta é sim. É possível estudar, é possível chegar a uma universidade hoje, tanto particular como pública. As particulares hoje são tem muitas vagas que são financiadas pelo governo federal e o que vale é a intenção. Você tem que ter intenção, tem que ter a dedicação e a perseverança para chegar num curso superior. Muito bem, então você saiu do Esperantinópolis, foi para Teresina fazer ensino médio, fez vestibular para medicina na Federal, né, que não é fácil, né, as universidades federais passar, não é fácil no vestibular, e depois a residência médica, quando é que começa, qual foi o seu primeiro trabalho, em que hospital? Meu primeiro trabalho, na hora que eu saí da residência, foi justamente no Hospital do Câncer, no Instituto Maranhense de Oncologia Adenura Bello. Hoje é uma instituição filantrópica que presta um grande serviço ao estado do Maranhão no que diz respeito ao câncer, a recuperação da doença, o tratamento do câncer de uma forma geral, fazendo desde o diagnóstico ao tratamento com radioterapia, com quimioterapia, com cirurgias. Foi o primeiro serviço que eu trabalhei. Muito bem, essa doença, o câncer, me parece que além da doença, ela tem um componente social muito forte. Vamos comparar assim, se na antiguidade a hanseníase ou a lepra, como era chamada, era aquela doença social que deixava as pessoas todas impactadas. Hoje o câncer, como se diz, é uma notícia muito ruim. E essa conotação social que tem, ainda existe hoje ou a cada dia que passa está melhorando isso? Frederico, a população está envelhecida, né? Nós estamos, o padrão de vida hoje do brasileiro é industrializado. Então hoje a alimentação que vai para a mesa e às vezes vai para comida na rua, são alimentos industrializados que estão ligados ao aparecimento e ao surgimento do câncer. E juntando a comida industrializada, a falta de cuidado, de prevenção e o envelhecimento da nossa população, tem aumentado o número de câncer. Por isso que hoje é a doença do momento, porque você tem que fazer a prevenção, tem que evitar esses fatores que levam ao surgimento do câncer. Hoje o sol, hoje nós vivemos num país
tropical, que tem uma grande incidência, a maior incidência hoje de câncer no Brasil é câncer de pele, justamente por conta da incidência do sol, da exposição exagerada que nós temos ao sol, e em seguida vem as outras doenças. No caso das mulheres, aqui na nossa região, como você falou, uma doença social. Infelizmente, na região Nordeste, no Maranhão, a maior incidência de câncer depois da pele é o câncer de colo de útero, que está ligado à situação social, está ligado ao meio de vida, a forma como a pessoa convive, aquilo que ela vem, vários fatores como o início da atividade sexual, começa a ter relação sexual muito nova, começa a ter filhos muito novos, tem vários filhos, e essa multiparidade com o início precoce da atividade sexual, isso favorece o aparecimento do câncer de colo de útero, que hoje é a doença que é o maior número na população de mulheres hoje no nosso Maranhão. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas eu volto em seguida para falarmos aqui sobre prevenção. Claro que não é uma consulta, todos vão ter que ir em casa, né? Mas diz que de médico em louco todos nós temos um pouco aqui no Brasil. Então, no próximo bloco, saber como se prevenir do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Aguarde um instante só. Estamos de volta com o Frederico Luiz Entrevista, hoje recebendo o médico Raimundo Jovita. Doutor, no bloco anterior, o senhor conversou e falou sobre o início da sua carreira, saindo de uma cidade do interior do Maranhão, de Esperantinópolis, para estar em Teresina. Quem perdeu o bloco, não perdeu. Basta ir na internet, nos endereços que estão passando na sua tela aqui, que nós vamos exatamente... você pode reprisar todo o conteúdo dessa entrevista. Mas, doutor, nós falamos sobre prevenção. E a doença do colo do útero, que acomete as mulheres, tem um componente social importante também. A pobreza também influi nisso. Como é que é essa questão? Como a hanseníase, por exemplo, que sempre nas áreas mais pobres, sem saneamento básico, é uma doença também com esse lado social? Todas as doenças, existe um padrão epidemiológico. Os estudiosos estudam e montam aquele padrão. Deixa eu traduzir aqui, padrão epidemiológico. Então, padrão, epidemia, é um padrão da doença, no diagnóstico dela. Isso, é o local onde ela mais aparece. Por exemplo, aqui nós temos muito câncer de pele. Por quê? Porque nós vivemos num país tropical. Câncer de colo de útero, aqui na região do Nordeste tem uma incidência muito grande porque está relacionado à higiene pessoal, está relacionado ao início precoce da atividade sexual. As meninas aqui no Nordeste, ela tem uma relação sexual primeira muito cedo, abaixo de 15 anos, diferente do Sul e Sudeste, onde as meninas têm a idade da primeira relação é um pouco maior. Então esse é o padrão epidemiológico das doenças. É onde ele aparece a relação da doença, do aparecimento com a população e aquele meio onde aquela população vive. Em relação ao câncer de pele, quais são as preocupações que as pessoas aqui têm que ter? É o filtro solar. Infelizmente o filtro solar no Brasil não é vendido como medicamento, mas como um produto estético. E é caro. Então, a proteção que nós temos, a proteção química, que são os filtros solares, e a proteção mecânica, que é o uso de chapéu. Poucos aqui a gente não tem essa cultura de usarmos chapéu, camisa de manga longa, que é ruim a gente usar em uma cidade como Imperatriz, que o calor no verão é um pouco elevado, mas a proteção, a melhor proteção é a proteção física. Camisa de mangas longas, usar o chapéu, evitar aquele sol de meio-dia, entre meio-dia e 14 horas, e usar o filtro solar. Então, o filtro solar não é equipamento, não é um componente de beleza estético, é já um componente que as pessoas têm que adotar, então. Necessidade. Hoje existem, por exemplo, alguns programas em algumas empresas, o Correio já tem essa política de distribuir filtro solar para os carteiros. Em algumas prefeituras, em alguns lugares, algumas empresas que fazem limpeza pública, onde os trabalhadores ficam expostos a grande maioria do dia ao sol, também tem essa política de distribuir o filtro solar para proteger estas pessoas de terem um câncer. Muito bem, então essa é a dica que vai. Então, comprar filtro solar todos os meses não é coisa de luxo, não. Isso já é obrigação. É necessidade.
Principalmente aqui no Nordeste. Principalmente no Norte e Nordeste. Bom, em relação à doença de colo de útero, o senhor dizia agora há pouco que a higiene é a grande preocupação. Que métodos de higiene, por exemplo, além, claro, dos mais conhecidos, como o uso de camisinha durante a relação sexual, o que é que o homem e a mulher devem fazer para poder o casal ter, para a mulher evitar o câncer de colo de útero? O câncer de colo de útero está diretamente relacionado hoje, isso já é comprovado, com um vírus chamado HPV. Então, existem vários tipos de HPV. O diagnóstico quando o médico fala para a mulher que ela está com HPV, não quer dizer que ela vai ter câncer de colo de útero. Tem que primeiro saber qual é o tipo de HPV que aquela mulher tem. Na grande maioria dos cânceres, 98% dos cânceres de colo de útero é provocado apenas por 2 tipos de HPV. E quando é diagnosticado esse tipo de HPV que está relacionado com o câncer de colo de útero, essa mulher tem que fazer todo um tratamento. Não existe aquele tratamento perfeito. Não existe ainda nenhuma medicação que a mulher use para curar e acabar, exterminar o HPV. Existe hoje a vacina, mas a vacina não é para tratar. A vacina é para prevenir as crianças e adolescentes que no futuro irão ter relações sexuais e no futuro poderão ter contato com HPV. Então os pais, eles já devem, a partir de que idade já pode tomar a vacina, doutor? A vacina do HPV hoje ela está disponibilizada na rede do SUS e primeiro para as meninas, hoje já está disponibilizado para as meninas e já tem um estudo que logo no futuro bem próximo estará também disponível para os meninos. E a partir antes da primeira relação sexual. Então, as meninas entre 9, 10, 11, 13 anos, elas já podem procurar os postos de saúde que está sendo disponibilizado. Então a garotada que está nos assistindo agora já pode cobrar do papai e da mamãe. Papai, mamãe, você me vacinou aqui contra o HPV? Tem que fazer isso. Isso. Mas hoje está tendo uma divulgação muito grande nos meios de comunicação do governo federal, também estadual e municipal, com certeza, para divulgar o período que essas meninas têm que usar a vacina. E as mulheres que estão fora dessa faixa etária, é como eu falei, é procurar um ginecologista, fazer o Papa Nicolau, que é o exame de prevenção. Esse exame ele tem que ser feito anualmente em todas as mulheres. É um exame muito barato, é um exame rápido de ser feito e é só uma simples coleta do material que é feito na sala do ginecologista, é feito também no serviço público, pode ser feito também com técnico de enfermagem, com enfermeira, para coletar aquele material para saber se tem alguma lesão que poderá evoluir para o câncer. Geralmente a gente tem na história natural da doença, do câncer de colo de útero, é em torno de 10 anos. Então a mulher que se contamina com o vírus hoje, daqui a 10 anos, em torno de 10 anos, é que poderá evoluir para câncer. Então o tempo, Frederico, é muito grande. A mulher tem aí, no mínimo, 10 anos para ela se prevenir, para detectar que tem o HPV, para fazer o tratamento e não ter a doença. Então a pessoa, toda mulher, a partir de quantos anos deve fazer o Papa Nicolau? Desde o momento que ela tem a primeira relação sexual. Não tem idade para fazer o Papa Nicolau. Se ela tiver relação com 13 anos, ela já pode no dia seguinte fazer o Papa Nicolau. Se ela tiver com 20, da mesma forma. Então, o ponto inicial para fazer a prevenção é o início da atividade sexual. Então, a vacina contra o HPV antes e depois do ato sexual, do primeiro ato sexual, a mulher tem que fazer o Papa Nicolau. Essa é a regra. Esta é a regra. Agora, sobre câncer de mama, que também é uma das suas especialidades e que acomete também as mulheres e que nós temos hoje grandes campanhas. Mas sobre isso, vamos conversar logo após o intervalo comercial. Aguarde um instante só. Estamos de volta com o Frederico Luiz Entrevista, hoje recebendo o médico Raimundo Jovita, que nos blocos, primeiro ele contou aqui no primeiro bloco a história dele, como cursou medicina vindo de uma cidade do interior do Maranhão, Esperantinópolis, chegando a Teresina, e no segundo bloco nós conversamos sobre como prevenir o câncer de pele e tem novidades importantes para você aí e também em relação ao câncer de colo de útero. E nesse terceiro bloco nós vamos iniciar com o câncer de mama. Também é possível prevenir? Câncer de mama hoje é uma doença que está em ascensão. Então hoje nós temos muitas mulheres na faixa etária
em torno de 40, 50 anos, até os 60 anos, apresentando altos índices de câncer de mama. Isso em decorrência, como já falei inicialmente, do uso de alimentos industrializados, o uso de reposição hormonal. Então, tem uma série de fatores que estão contribuindo para o aparecimento de novos casos de câncer de mama. E o Brasil e o nosso Nordeste e o nosso Maranhão não deixaria também de fora, não ficaria de fora dessa evolução. Não é uma evolução para o bem, mas uma evolução que está acontecendo. Não é retiro o termo evolução, é uma progressão da doença. Então esses novos casos eles estão aparecendo em pacientes cada vez mais jovens, e isso está relacionado muito ao meio de vida, a forma como a pessoa vive, o estresse. Então, uma série de fatores que levam ao aparecimento do câncer de mama. Então, essa história de enlatados, essa história dos... Porque o sanduíche contém enlatado lá, né? Tem uma salsicha ali, tem uma carne que não é a carne fresca. Então, tudo isso está contribuindo com o câncer de mama. Isso. O câncer de mama ele está relacionado com uma balança de hormônios. Existem alguns hormônios que levam ao aparecimento, que promovem o aparecimento do câncer, e outros que protegem. E todos esses enlatados são substâncias que protegem esses alimentos para não estragar, que são muito parecidos com esses hormônios que levam ao aparecimento do câncer. Então isso é o que está hoje na moda, são as comidas, os fast food, são aquelas comidas rápidas, aquele sanduíche rápido, aquela comida rápida, e aqueles enlatados. A mulher hoje, ela tem pouco tempo, ela está no mercado de trabalho, tem pouco tempo para fazer um alimento natural, termina consumindo esse tipo de alimento. Então, o hábito alimentar está levando a esse tipo de câncer. É um dos principais fatores. Existe também no câncer de mama um fator familiar. Então, esse fator familiar, o fator genético, que também hoje é bem estudado. Existem alguns exames que levam a um perfil da genética daquela paciente para dizer qual o percentual que ela poderá vir, qual a probabilidade dela vir a ter no futuro um câncer de mama. E nós temos aí a Angelina Jolie, né, que foi diagnosticado nela, foi detectado que ela tinha uma mutação genética e que ela teria uma grande possibilidade no futuro de ter câncer de mama ou câncer de ovário. E ela optou para tirar os 2 ovários e tirar as 2 mamas. Quer dizer, uma atitude radical, mas que as mulheres hoje estão tendo essa possibilidade de tomarem atitudes para evitarem que elas venham a adoecer no futuro. Hoje o preconceito é menor, né? Antes, mulher sem os seios não era mulher, era discriminada socialmente e tudo. Hoje está mais fácil isso. O tratamento do câncer, Frederico, tem mudado muito. 30 anos atrás a cirurgia era altamente radical. Tirava a mama, tirava parte das costelas, tirava esses músculos peitorais que ficam aqui na frente, e era muito deletério para a mulher, deixava a mulher mutilada. E hoje não, hoje existem os tratamentos menos agressivos. Hoje nem sempre é retirada a mama. Quando é retirado, dá a possibilidade de reconstruir logo depois da cirurgia ou após o tratamento com radioterapia e quimioterapia. E existem também os tratamentos que não retiram a mama por completo, só uma parte, que a gente chama de quadrante. Tira aquela parte que está o tumor, reconstrói, e a paciente vai para a radioterapia e para a quimioterapia. Doutor Raimundo, o senhor falou que muita coisa tem mudado. Também em relação aos médicos, né? Antes os médicos eram trancados, escutavam ali, depois passava, né, ali a sua receita e pronto. Não tinha muito contato com o paciente, não tinha muita conversa. Hoje está diferente isso, né? A relação médico-paciente também evoluiu muito. E hoje não se admite mais o médico naquele pedestral, onde não ouve o que a paciente quer. Então o paciente, de uma forma geral, ele tem uma mentalidade, ele tem todo um ensinamento, tem uma cultura, e o médico hoje tem que estar aberto para esse tipo de situação. Ele tem que ouvir o que é que o paciente deseja que seja feito. Às vezes é um tratamento que ele não quer fazer. Às vezes, não, eu não quero fazer esse tipo de cirurgia, eu quero que tire logo a minha mama, ou então eu quero que tire logo o útero, que tire logo os ovários. Ou então eu quero fazer um tratamento mais conservador possível para que não venha mexer na minha estética. Então o paciente hoje ele é soberano. Então a decisão final é do paciente. O médico apenas tem a obrigação de dizer para o paciente o que é que ele tem, dizer as possibilidades de tratamento, e o paciente é quem dá a decisão final.
Doutor Raimundo Jovita, o médico é uma profissão, eu disse assim, no Brasil, no começo do século passado, nós tínhamos advogados, então os advogados eram os políticos, desde Rui Barbosa, enfim, muitos outros. E de um tempo desse para cá, os médicos ocuparam bastante espaços entre as pessoas. As pessoas passaram a admirar mais. Aqui no Piauí, por exemplo, nós temos Mão Santa, que o nome dele já vem daí, porque se é Mão Santa é porque ele tinha um médico cirurgião, habilidade de cirurgião muito forte, numa cidade do interior, de Parnaíba, embora no litoral, mas como a capital é Teresina, que é banhada pelo rio, no centro, mas que não é do centro. Como é que o senhor avalia isso? Essa facilidade, aqui vizinho de João Lisboa também, tivemos diversos médicos que foram prefeito da cidade, o atual prefeito tinha uma farmácia. Então, como é que o senhor vê essa situação de cada vez mais profissionais de saúde se destacando na política? Os problemas de saúde, eles estão ligados à resolutividade. E os médicos, enfermeiros, odontólogos, eles têm essa facilidade de estarem servindo justamente naquele momento onde a pessoa mais precisa de alguém, de ajuda, que é quando a sua saúde está comprometida. E aquilo dali, Frederico, cria uma verdadeira gratidão, né? A pessoa, fulano de tal, médico, me ajudou e eu vou ser grato pelaquela ajuda que ele me deu, eu vou retribuir com o voto. E isso pode ser bom e pode ser ruim. Então nós temos bons gestores médicos, bons gestores odontólogos, como temos bons gestores advogados, mas isso daí faz parte de um parâmetro geral, numa cultura, numa mudança que nós estamos tendo aí no Brasil, que a gente está vendo aí nos meios de comunicação, toda essa mudança, essa coisa que está acontecendo na política nacional, que repercute em todas as cidades. Então hoje o eleitor ele tem que ver em todos os ângulos. E o médico tem essa facilidade, porque está sempre cuidando da pessoa naquele momento difícil, e ele tem que saber usar isso daí de uma forma boa, para retornar também para a população, meios para que a população tenha bons serviços de saúde. Doutor Raimundo Jovita, quem está em casa nos assistindo ou pela internet deve estar perguntando, e onde é que o doutor Raimundo atende? Então hoje quem quisesse, a mulher quisesse consultar, como é que deve proceder? Hoje nós estamos aqui morando em Imperatriz, eu de São Luís, tive essa mudança, vim para cá, para a região Tocantina, por conta de problemas familiares e também porque eu sempre... Pode dizer que foi a água logo, a gente já sabe que essa água nossa é contaminada aqui, bebeu água dela, não tem jeito, fica aqui. E eu sempre tive esse apreço aqui pela região Tocantina, sempre tive essa vontade de morar aqui, sou muito ligado a rios e aqui nós temos o Rio Tocantins, que é maravilhoso, e também pela parte financeira, a parte profissional. Hoje nós estamos atendendo no HC, no Hospital HC, estamos montando um consultório na Fêmina, ali com a doutora Socorro, e estamos aqui disponibilizando os nossos conhecimentos. Foram 4 anos de residência, 2 anos de mestrado só em saúde da mulher, e estou aqui colocando os meus ensinamentos, aquilo que eu aprendi. Fui professor do SEUMA durante 8 anos e que agora está implantando o curso de medicina aqui na cidade. Provavelmente eu também participarei do corpo docente lá da universidade, o SEUMA, e estaremos mestre aqui. Já é, né? Já pode exatamente, né? Isso, já temos o nosso mestrado feito em saúde da mulher, com muita dedicação na Universidade Federal do Maranhão. E a doutora Michela, inclusive, esteve aqui semana passada, conversou conosco sobre os novos eixos, esse novo sistema que está tendo no SEUMA aqui em Imperatriz, né? Acabando com o conceito de disciplina antigo que tinha, para ser os 5 eixos. Doutor Raimundo, eu quero logo lhe convidar aqui para sempre retornar conosco aqui, tá certo? Você está em casa, deve estar dizendo, mas já terminou a consulta aí, Frederico. Isso não é consulta, gente. Aqui é uma conversa para que você tenha mais esclarecimento. Consulta é no consultório, como já disse, né? Então, eu quero lhe convidar para você retornar aqui conosco. Será um grande prazer. A qualquer momento, qualquer tema relacionado à saúde da mulher, estaremos aqui. Tchau, cidades!